este poema melancólico fala em vocês. Tem uma epígrafe de Jorge Sena que é assim: qual é a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Chama-se a dor lancinante deste ocaso. A dor lancinante deste ocaso. A terra exangue de esperança e seiva, o céu coberto de sombras e presságios, neste dia cercado de tristeza, enquanto ao longe o mar em fúria é uma fera rugindo contra o medo. Um frio noturno de suor e lágrimas atravessa os corpos, dilacera as almas, e a noite chora de cansaço e revolta. Que luzes chamarei para varrer esta tristeza? Viriato, Afonso Henriques, o mestre Davis, os conjurados de dezembro ou do Sinédrio, talvez Camões e o peito ilustre lusitano, ou Fernando Pessoa clamando: é a hora! O povo da Rotunda ou os capitães de Abril. É preciso pintar o céu de mais azul, semear a terra de mais verde, e a liberdade será vermelha como o gume do fogo que nos chama. Mais um minuto só, então. O tal da esperança. Isto foi escolhido para ler aos deputados, não foi escolhido para ler aqui. Pronto. Mas a minha esperança em forma de soneto. A minha esperança vem de longe, dos arcanos da vida, das primeiras pegadas do homem sobre a terra, quando o sol era ainda uma promessa. A minha esperança dobra o cabo de todas as noites e tormentas e navega altaneira pelos céus, de onde me falam todas as estrelas. A minha esperança é universal, maior do que o sonho onde germina a árvore de todas as certezas. A minha esperança não tem idade, é tão antiga e futura como o tempo, e chega onde chega a liberdade. Agora dou a palavra ao Dr. Carlos Vieira Reis. Não, pode ser aqui. Bom, eu não cumprimento a mesa nem a plateia porque a Troika já cortou essa parte. Vou tentar... Enfim, tem que haver sempre uma comunicação que seja chata, vai ser a minha, porque não vai ter o sabor destas histórias vividas. Eu vou falar de história e não de histórias vividas. E falar dessa maneira é sempre difícil, porque implica datas e de cabeça não as sei. Teria que agarrar e servir-me destes papéis que tenho para aqui, que tinha trazido como guia, mas que não vou usar. E que não posso ler rigorosamente bem, porque a minha maculopatia também não me permite muito, mas é que vou mesmo falar. Ora bem, o que eu tinha posto aqui, fundamentalmente, era que para entendermos os médicos protagonistas, quer dizer, convinha lembrar, quer dizer, o que era a Ordem, desde que é a Ordem, portanto, desde que em 1938 foi formada como Sindicato Nacional dos Médicos. A Ordem não fazia praticamente nada. Em 41, podemos dizer que ainda havia os grandes problemas que a Ordem tinha, ainda eram a prática ilegal da medicina, os curandeiros, ainda havia o processo Colucci. As especialidades começaram em 51 e só em 54 começou a haver concursos e regras de concursos. A Ordem não tinha diálogo praticamente com o governo. Era uma classe maltratada, quer dizer, não havia, estava tudo desregulado, remunerações, carreiras, nada disso existia. Mas os médicos precisavam disso e queriam isso. E, finalmente, por volta de 57, surge uma coisa que todos se lembram bem. Eu, por acaso, não estava cá nessa altura. Eu, por outra, estava, mas ainda não era médico. Em 57 aparece o Movimento dos Novos. E isso sim, o Movimento dos Novos nasceu em consequência de umas palestras feitas na Faculdade de Medicina de Lisboa e os médicos sentiram que não há dúvida nenhuma que havia que mudar a medicina em Portugal. Apresentaram as suas ideias ao bastonário, ao Conselho Geral, quer o Conselho concordaram logo,
E começaram a haver reuniões na Ordem nesse sentido. Daí até à constituição de uma comissão diretiva para o relatório das carreiras foi um passo. O movimento desenvolveu-se de uma forma muito célere, e começou a haver reuniões por todo lado, pelo país inteiro, quer dizer, sobretudo, quer dizer, Lisboa, Porto e Coimbra, mas também em Braga, em Barcelos, nos sítios menos que se imaginavam menos possíveis. Houve reuniões em todo lado, mas houve uma reunião, sobretudo no Porto, estou pelo menos a sua certeza, que reuniu 700 pessoas. Quando a reunião dos novos, do movimento dos novos, a primeira começou com 40, depois de uma segunda reunião já tinha 70 e acabou por haver 200 que assinaram o documento que foi enviado a todos os médicos no sentido de levar para a frente essa ideia. E nesta reunião, penso que nesta reunião do Porto é que foi constituída a Comissão Diretiva para o Estudo das Carreiras Médicas. Foi apoiada desde sempre pela Ordem e isto, portanto, começa, como digo, os novos começam em 57, mas só em 61 é que o grupo do relatório das carreiras médicas considerou aquilo concluído. A partir daí, em 61, a partir daí, só em 68, 66, é que o relatório, quer dizer, começa a ter consistência. Porque logo a seguir, no Porto, mais uma vez, há uma contestação, há 175 médicos que pedem ao Conselho Regional que organize uma Assembleia para discutir e saber qual a posição dos médicos do Porto em relação à aprovação que já tinha havido em Lisboa num relatório das carreiras médicas. 6 dias depois deste movimento dos 175, o próprio Conselho Regional recebe um exemplar do relatório das carreiras e pensa a mesma coisa e convoca uma Assembleia. Aí o Presidente da Assembleia, que era o Silva Leal, o professor Silva Leal, quer dizer, disse que não e dizia que a razão era simples. A classe estava um bocado acalorado o movimento, havia sim e não, havia iras que se estavam a levantar. Em Lisboa, mesmo como ele dizia, mesmo quando a versão das carreiras médicas tinha sido ainda distribuída, datilografada, já tinha criado grande contestação e, portanto, não seria uma grande altura para fazer a reunião no Porto. E por isso não houve Assembleia. Bom, mas de uma forma ou de outra, o relatório avançou. Eu tinha aqui, e tenho aqui à mão, que seguramente, uma coisa só, queria ler no resumos e conclusões da Comissão das Carreiras Médicas. Há aqui um ponto que é importante. É que eles dizem, ponto de partida, razão do relatório. Eu sublinhei só uma coisa e ponho, modificar a situação atual da profissão médica, substituir a insegurança pela estabilidade, a contingência pela garantia, a má remuneração pela justa retribuição, a desordem pela ordem. Depois, nos meios de atrair a finalidade e proposta, diz que se atreve, desde já, a dizer que é preciso nomear uma outra comissão que leve isto para a frente e estabeleça relações com a parte oficial, com o Governo. Acho justo que se recordem aqui os nomes de quem assinou este documento: Jorge da Silva Horta, que era o bastonário na altura, o Albertino Barros, de Coimbra, o Albino Aroso, Porto, o António Fernandes da Fonseca, o António Galhordas, o Mário Mendes, de Coimbra, e o João Pedro Miller Guerra, que era o redator. E logo nessa altura também, quando se fala da Comissão dos Serviços Médicos, uma das coisas que se salienta é que não vão faltar seguramente obstáculos ao pôr em prática as carreiras médicas. Isso seria verdade. Mas há aqui outra coisa ainda que eu quero ler também, que é nos fins e a propósito há bocado já há uma coisa que aqui foi dita pelo Dr. Arnaud. Diz em determinada altura o seguinte: foi cumprida a glosa de Eugênio d'Orse. Cada homem, um servidor. Cada serviço, uma dignidade. Cada dignidade, um dever. Cada dever, uma técnica. Cada técnica, uma aprendizagem.
Isto consta do relatório das carreiras médicas. Ora bom, as carreiras médicas foram e era preciso constituir a tal comissão mista Ordem-Ministério. A Ordem nunca parou, tentou fazer variadíssimas vezes, estabelecer a ligação com o Governo, escrever as suas cartas, insistir, mas a resposta do Governo foi sempre muito, muito negativa. Até que é ministro Neto Carvalho. E o Neto Carvalho, então, aceita, depois de várias vezes também ter dito que não, aceita finalmente que se constitua a comissão. Porque primeiro diziam que sim, que iam nomear, mas depois a da Ordem dos Médicos funcionava e trabalhava, mas a do Ministério quieta e sem fazer nada. Porque não existia até nomeada. Foi nomeada finalmente e então aparece, em determinada altura, em consequência do relatório das carreiras médicas, aquilo que o Paulo Mendes há bocado já falou, foi o Estatuto dos Hospitais e o Regulamento dos Hospitais Centrais. Curiosamente, era bastonário na altura, o de Coimbra, o Lobato Guimarães, escreve, não era o Lobato. Não, era o Lobato Guimarães. O João José Lobato Guimarães, que logo nessa altura escreve ao Ministro da Saúde, agradecendo, felicitando pela saída do Estatuto e do relatório e dizendo que, ao mesmo tempo que fazia isto, tinha louvado e dava um voto de louvor à comissão, quer dizer, diretiva que elaborou o relatório das carreiras médicas. Ao mesmo tempo, mandou uma carta ao professor Mila Guerra, exatamente felicitando-o também pelo próprio relatório e dando-lhe os parabéns por ser possível terem sido publicados já estes dois documentos importantes pelo Ministério e para comunicar aos vogais também tudo isto. Ora bom, mas anteriormente há uma coisa interessante, é que o relatório das carreiras médicas, quando foi assinado pela Comissão, houve depois três assembleias para o discutir. Há uma primeira em que ele é apresentado e é discutido e é entregue a todos os vogais do Conselho Diretivo da Ordem. É-lhes dado um prazo, quer dizer, não chegou a 20 dias, talvez 16 dias, em que eles deveriam ler o relatório, comentá-lo e fazer uma pequena nota crítica ao documento. No dia 20, todas essas notas e críticas foram entregues a todos e numa terceira reunião foi então discutido e foi feita a votação. A votação é interessante, quer dizer, há muitos pontos, quer dizer, todos passaram por unanimidade, alguns ainda por maioria, e há algumas propostas de vogais que levantam problemas, principalmente de pessoas que põem a questão, então o que é que se faz às instituições particulares que estão a funcionar e que têm materiais e que têm empregados, como é que se faz? E isso aí levantou alguma discussão. Mas teve importância porque, efetivamente, era preciso encontrar solução para esses assuntos. Bom, isto anda, é aprovado, mas chegamos à época de 70 e começa a haver algumas perturbações na Ordem sob o ponto de vista do pensar sobre a Ordem. E há mais ou menos 2 carreiras e começam as assembleias complicadas, que chegam a meter polícia, com demissões da presidência e vice-presidência das assembleias. E o primeiro, fundamental dessas, uma das principais, é aquela em que o Dr. Vasconcelos Marques e o Dr. Vieira Barreto, que era presidente nessa altura da Regional do Sul, se demitem. Entretanto, a Assembleia acha e vota a nomeação de um presidente para a Assembleia. Penso que a razão foi o médico mais antigo na altura que estava presente, que era o Dr. José Reis Júnior, que era o proprietário e editor do Notícias Médicas. Isso é rejeitado, o Ministério também não aceita e a Assembleia não funcionou. A partir daí começou a haver tentativas de nomear novas Assembleias, uns a dizerem que não, outros a dizerem que sim, e entra a política pelo meio. Separei aqui um parecer curioso. Aparecem nos arquivos da PIDE
aparecem alguns documentos muito curiosos. Um é, por exemplo, respeitante a esta Assembleia de 5 de maio de 70, penso eu, em que, curiosamente, é a Polícia de Segurança Pública a informar a PIDE, quando normalmente, nos documentos que estão na PIDE, os documentos são todos deles, e onde se nota também outra coisa muito curiosa e que a mim me surpreendeu, é que os PIDs estavam mesmo dentro das reuniões, porque há um ou dois documentos em que eles dizem, em determinada altura começaram a rarear a assistência e eu tive que sair porque podia ser descoberto. Portanto, as informações que chegavam à PIDE dessas assembleias não eram de nenhum médico, mas sim de realmente agentes infiltrados da PIDE que estavam tão bem disfarçados, passavam no meio da multidão e faziam as suas comunicações. Mas esta mete-me confusão porque parte de um homem que, por acaso, eu até conheci porque ele na altura fazia exames de condução e o exame de condução foi ele que me fez, mas que chegou a general e que era o Tristão de Carvalhais, que era um homem, penso que até era um homem de Coimbra, mas que sei que foi aqui comandante, e que, em determinada altura, informa a DGS sobre a reunião do Conselho Regional do Sul, a 5 de maio de 70, que durou das 22 horas até às 3 da manhã. Presidida pelo Dr. Viana Barreto e agitada, e é interessante, os termos são uma maravilha, e agitada por os agitadores Rui Oliveira, Barba Grande e Bigode, Lima das Neves, agora esta também é muito interessante, Manuela Lima, elemento perigoso, com uma facilidade de expor e arrastar as massas. E um médico novo, com uma pequena pera e desgravatado, que suponho ser o doutor mais velho. Descritos. Depois diz que a moção votada contra o desejo dos contestadores, quer dizer, não foi aquilo que eles queriam e que se tem retirado a ação à ordem dos médicos. Depois diz que há um voto de censura ao bastonário Miller Guerra e mais à frente... Não, e esta... É assim, o bastonário... O voto do bastonário Miller Guerra. Hã? Porque o voto de censura ao bastonário Miller Guerra? Porque tendo ele um lugar de deputado na Assembleia, não estava a usar a sua posição, quer dizer, capazmente a favor dos médicos. Estava um bocado calado. Bom, isto é, mas há outra declaração à frente, que também é gira. Que esta é mais triste ainda, até porque quem faz isto, quer dizer, era médico, se eu não me engano. E que foi ministro do Interior, que era o Gonçalo Rapazote. Tem que pôr o microfone. Pensei que chegava aí. Como eu falo relativamente alto, pensei que chegava. Não, esta refere-se a 20 de novembro de 71 e é o ministro do Interior, portanto, o nosso colega Gonçalo Rapazote, que, entre aspas, sim, mas é. Não sei se ainda é. Envia à DGS o seguinte: a disciplina interna dos hospitais está a deteriorar-se. Os elementos mais virulentos contra a ordem estabelecida estão a tomar posição nos quadros da ordem dos médicos e a orientar uma ação subversiva. Então, onde é que está o resto? Agora é que foram elas. Dentro dos estabelecimentos. Inicia-se a greve. Faz-se a greve, mas a vida dos hospitais continua e os responsáveis prosseguem um clima de diálogo intenso e fastidioso que terá de terminar por uma ação vigorosa que todos solicitam ou aceitam. A presença, esta é notável também, a presença de internos que pedem proteção à DGS para cumprir as suas obrigações, caso
eu já tenho aqui em iniciais, quer dizer, não vale a pena ler, e a própria nota da Direção-Geral dos Hospitais, publicada em 19 do corrente, mostra como é de prever a necessidade de repressão destas atividades subversivas. Não devem, porém, intervir sem que as autoridades responsáveis pela disciplina do setor procedam disciplinarmente, fazendo funcionar o regime disciplinar dos funcionários civis. Mas devendo a DGS estar preparada para ouvir os médicos comprometidos na direção destes movimentos. A análise das condições em que a greve se prepara e se realizou, os meios que foram utilizados, os efeitos que teve a intervenção de cada um dos responsáveis no processo em curso, são matéria que deverá ser convenientemente relacionada e objeto de plano de interrogatórios que há de ser preparado e desejo conhecer. Quer dizer isto? Chegava a este ponto. Porque, portanto, temos a DGS a trabalhar por si. Temos a polícia a informar a DGS. Temos o próprio ministro a dizer à DGS ataque sobre os médicos. Quer isto dizer que, efetivamente, os médicos estavam a trabalhar. Quer dizer, alguma coisa estavam a fazer. Eram protagonistas. Ora bom, isto vai, quer dizer, vai sucedendo em determinada altura, chega em 71, 71 ou 72? 72. Em 72, a PIDE avança sobre a Ordem dos Médicos, invade a Ordem dos Médicos e faz uma autonotícia. Tem como testemunhas vários funcionários da Ordem dessa altura que atestam que, efetivamente, aqueles corpos diretivos eram eles que faziam os comunicados, eram eles que utilizavam o stencil, se não era o stencil era outra coisa, dizem que sim, que era tudo. E essa lista de médicos, quer dizer, que eu tenho aqui também, quer dizer, como está no livro, aliás, está lá, eles concluem que é aplicado o artigo tal e o outro artigo, e, portanto, vão pagar uma multa. A multa, efetivamente, era uma multa curiosa, que ia de 100 escudos a 20 contos, e pura e simplesmente eliminados da função. Pronto, a ordem fecha. Logo no dia seguinte, aí foram rápidos, nomearam o curador. Um curador que foram buscar ao Ministério da Saúde, era o nosso colega de Saúde Pública, que é interessante porque ele mantém-se depois lá até junho de 74, já depois da Revolução, ele se mantém quase 2 meses como curador, e foi interessante que foi muito bem tratado sempre pelo sistema, porque não há dúvida que o progresso da carreira dele no Ministério da Saúde e na Saúde Pública deu-se depois disso. Quer dizer, os lugares de topo que ele ocupou na função não foi nenhum antes de ser curador. É depois disso, já depois da Revolução, quer dizer, que ele progride e termina, quer dizer, com um lugar razoável nisso. Era o Cruz Campos. O primeiro nome agora não me vem à cabeça. Deve ter-lo aí, mas era Cruz Campos. Ele tem um nome muito grande, mas era Cruz Campos. Parece que era um homem sereno, parece que não levantou, quer dizer, pelo menos o pessoal dizia isso aqui na Ordem, nunca levantou problemas. Portanto, ele praticamente não fazia nada. Abria o correio porque, entretanto, foi nomeado a uma comissão administrativa. Portanto, ele como curador, quer dizer, pronto, abria o correio, quer dizer, não fazia mais nada. E pronto, e isto, entretanto, chega a Revolução, o 25 de Abril, e no dia 26, os elementos do Conselho Regional e da Ordem, quer dizer, que tinham sido demitidos pelo auto de notícia da PIDE, apresentam-se na Ordem, por acaso não foram todos, isso é curioso, só soube há bocado pelo Carlos Lessa da Veiga, que me disse que os dois, que ele tinha sido um dos que tinha ido, e já me recordo quem foi o outro, foram os primeiros a vir ocupar a Ordem, ainda era lá, e, portanto, chegam, fazem isto, convocam uma assembleia, que não dizia do Gentil Martins, era selvagem, mas foi uma assembleia, e qual era
convocam a Assembleia e entretanto, entram em junho, exato. Entram em junho com uma comissão diretiva provisória até haver eleições. Quando houve eleições, entretanto, há uma lista que ganham as eleições, a ordem passa a sindicato, penso que se inscreve já na altura, havia intersindical, inscreveu-se na altura na intersindical, e passado 2 meses disto, ou 3, talvez mais do que isso, há um movimento de médicos que cria o sindicato dos médicos livres. No ano seguinte, portanto já em 76, em 75, depois em 75 em 76, em 76. Não, primeiro, exatamente, há uma Assembleia, portanto, da direção que está, para a constituição de um estatuto, para a relação de um estatuto de escolha. Aparece, nessa altura, para além do estatuto apresentado pela Ordem, aparece um estatuto, parece que elaborado, portanto, por médicos do PS, e aparece um outro apresentado pelo Sindicato dos Médicos Livres. Bom, no meio disto tudo, o que é que sucede? Sucede que, passado mais um tempo, há uma reunião na aula magna, já em... Deve ter aqui a data disso, não sei onde é que está. Faz o seguinte, é uma Assembleia extraordinária, penso convocada também por Sindicato de Médicos Livres, cuja finalidade era analisar a ação dos corpos sociais e as ações daí decorrentes. Fazem uma votação, e a votação, quer dizer, não há dúvida nenhuma, os números foram grandes, 805 votaram a favor, 170 penso contra e não sei quantas abstenções. Isto sucedeu o seguinte, foram demitidos os corpos que estavam e cessaram funções nessa altura. Elegem uma nova Assembleia, de momento, com a finalidade também depois, e uma comissão diretiva, com a finalidade de criar uns estatutos e fazer um plebiscito. E depois do plebiscito, fazerem eleições. E foi o que sucedeu depois. A pergunta para o plebiscito era quer só o sindicato, quer uma ordem e sindicato, ou quer uma ordem com funções sindicais. Exato. Ganhou a terceira da ordem com funções sindicais por muito, por uma margem grande. E pronto, acaba o movimento irregular, digamos assim, da ordem, irregular. Ele nunca foi irregular, claro, porque havia contestação de um lado e do outro. E entra o novo bastonário eleito, o Gentil Martins. Entra, penso que em 76, mas, curiosamente, só em 1979 é que há o primeiro relatório de atividades da Ordem. A partir daí, quer dizer, tem sido, pronto, a navegação que a gente sabe, às vezes já não tem a ver com este processo, quer dizer, a Ordem já é outra coisa. Exatamente. Quer dizer, isto em pontos largos. Eu gostaria de vos dar mais, mas claro. O resto vocês sabem, aliás, viveram isso. Não disse nada de especial.